construir aqui algumas transformações lineares, tá? Essas transformações lineares que eu vou fazer aqui, eu vou exibir as transformações lineares, eu vou fazer da geometria para a transformação linear, tá? Então, vou fazer de R2 e de R3. Vou só construir essas transformações lineares utilizando esses conceitos geométricos que a gente conhece. Essa ideia de transformação linear como conceito geométrico, a gente tem que imaginar que a minha transformação linear, ela é uma transformação linear que vai de Rn para Rn. Não sei se vocês lembram, quando eu defini a transformação linear que a gente ia estudar, eu disse que ela ia de Rn para Rm. Ou seja, o espaço de saída, a dimensão do espaço de saída, não necessariamente é igual à dimensão do espaço de chegada. Mas aqui, nesses exemplos que eu vou construir, são, tá? Porque geometricamente, para esses espaços, há uma utilidade um pouco maior. Quando eu for falar de alto valor e alto vetor, que é a última parte da matéria, eu acho que na semana que vem ou na outra eu termino, tá? Aí a gente também trabalhará com transformações lineares em que o espaço de saída é igual ao espaço de chegada. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui algumas transformações lineares e vou construir essas transformações lineares. Então, a primeira transformação linear que eu vou fazer são as reflexões, tá? O que é uma reflexão? Imagine que eu tenho o ponto xy aqui, ó, o ponto xy, e eu quero refletir esse ponto xy em relação, primeiro, em relação ao eixo y. O que quer dizer? Quer dizer que o eixo y ele é um espelho para esse ponto xy. O que vai acontecer geometricamente com esse ponto? O que você espera que aconteça geometricamente com esse ponto? Se o eixo y é o meu espelho, então você espera que, com relação a esse ponto, que ele esteja na mesma altura do ponto inicial, né? O ponto que vai aparecer, ó, ele está na mesma altura do ponto inicial. E a distância deste ponto aqui até o eixo y é igual à distância do ponto x até o eixo y. A gente sabe muito bem que quando a gente tem um espelho, a imagem do espelho ela é formada na mesma distância que você está no espelho. A imagem virtual, né? A gente pode imaginar isso como uma imagem virtual. Então, dado um ponto xy, a transformação linear minha de reflexão em torno do eixo y me devolve que ponto? Um ponto menos x, y, tá? Ou seja, ele não muda a altura do y, ele leva até um ponto que está a uma distância exatamente igual do eixo y, aqui, ó. Se daqui para cá é x, daqui para cá é menos x, então a distância daqui até aqui é igual, tá certo? Então esse tamanho aqui, ó, o tamanho é x, tá? O tamanho daqui até aqui é x também. Bom, então o que essa transformação linear está fazendo? Ela faz exatamente isso. Ela pega o ponto xy e me devolve o ponto menos xy, tá? Então essa transformação ela é a reflexão. Vamos encontrar a matriz da transformação linear, né? Se eu dou a transformação linear, a gente pode facilmente encontrar a transformação da matriz linear. Como é que fica a matriz da transformação linear? A gente escreve ela assim, né? Lembra? Então a matriz ela vai ter um número de linhas igual ao espaço de chegada e o número de colunas igual ao espaço de saída. Tá certo? É assim que vai existir. No caso de uma transformação linear que vai de Rn para Rn, ou seja, o espaço de saída é igual ao espaço de chegada, tem uma vantagem muito grande em relação à transformação linear. A matriz será quadrada, tá? E qual a vantagem da matriz ser quadrada? Por exemplo, a gente pode calcular determinante da matriz.
E aí, calculando determinando a matriz, a gente tem algumas coisas que a gente pode dizer sobre essa transformação linear, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas essa transformação linear aqui, neste exemplo, ela faz o quê? Ela está pegando o ponto xy e dando o ponto menos xy. Como é que é essa transformação linear? Bom, então é só pegar a primeira coordenada, vai fazer aqui na primeira coluna, então vai ficar menos 1, 0, a segunda 0, 1, correto? Então essa é a transformação linear e essa aqui é a matriz da transformação linear. Então sempre que você tiver uma matriz da transformação linear deste jeito, o que está acontecendo? Ó o que acontece com o x. O x, ele troca o x por menos x. O que acontece com o y? Nada. Tá certo? Então a transformação deste jeito aqui, ó, da forma menos 1, 0, 0, 1, ela é da origem, né? Uma transformação que reflete em relação ao eixo Y, tá? Isso que a gente viu. E em relação ao eixo X, o que acontece em relação ao eixo X? Em relação ao eixo X, se eu tiver o ponto de coordenadas X e Y, quando eu reflito em relação ao eixo X, ó, a coordenada X não muda, é a mesma. Qual coordenada que vai mudar? Vai ser a coordenada Y. Então, se aqui é Y, para baixo é menos Y. Tá? Então, o ponto da transformação linear vai ser X menos Y. Tá certo? Então, a transformação linear vai fazer o quê? T de xy. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o ponto xy e vai me devolver quem? X menos y. Então aqui vai ficar x menos y. E como é que é a matriz da transformação linear nesse caso? Ela vai ser assim, ó. 1, 0, 0, menos 1, x, y. Essa é a matriz da minha transformação linear. Olha lá que legal, ó. Olha a diferença da de cima para de baixo, ó. A de cima muda quem? O x. A de baixo muda quem? O y, tá? Vamos fazer aqui uma letra C, vamos pôr uma letra C aqui. Quando a gente faz o seguinte, a gente faz assim, ó. Vamos pôr aqui o ponto xy. E a gente vai refletir em relação à origem. Refletir em relação à origem é refletir uma vez em relação a x, depois refletir mais uma vez em relação a y. Então você usa o y como uma primeira reflexão, depois você usa o eixo x como uma segunda reflexão. Tá? Então aqui é o ponto x, aqui seria o menos x menos y. Como é que é essa transformação linear? Você já até sabe dizer aí, ó. Já aprendeu a construir. Faz uma vez, o resto é tudo igual, tá? Ó, então o que a transformação linear está fazendo? Ela está pegando o ponto xy e está me devolvendo o ponto menos x menos y. Então ela está fazendo assim, ó. Então eu pego o ponto xy e me devolve o ponto menos x menos y. Então vai ser assim a transformação linear, olha, que legal. Então vai ficar o quê? Se a gente for construir a transformação, ela vai ficar menos 1, 0, 0, menos 1, x, y. Como é que a gente encontra a matriz? Lembrando, né? Eu vou pegar a primeira entrada, eu vou escrever ela na primeira coluna aqui, né? Então x é menos 1, não tem y, é 0, e a segunda entrada, 0, menos 1. Então essa é a transformação xy. O que tem de interessante nessas transformações aqui? Deixa eu colocar uma figurinha a mais. Uma coisa legal dessas transformações lineares, porque a transformação linear, o que ela faz? Ela opera sobre objetos. Quando tem um ponto, você não consegue visualizar muito bem a operação que acontece com um ponto. É legal a gente trabalhar com um objeto. O objeto mais simples possível da gente trabalhar é o quadrado. Tá? Então, em todos os exemplos que a gente vai usar, a gente utiliza o quadrado
para fazer a transformação. Mas imagine que isso será verdade para qualquer figura bidimensional. Como eu falei para vocês, a transformação linear ela tem uma utilidade muito grande no processo de trabalhar com imagens, tá? Então, por exemplo, olha, imagine que eu tenho o seguinte quadradinho aqui, ó, quadradinho de posições 0, 0, ou um quadradinho bem simples aqui, ó, posição 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ó, essas aqui são as coordenadas do quadradinho. Tá bem? É um quadrado mesmo, tá? A gente pode fechar esse quadrado aqui sem ter nenhum remorso de fazer isso. A transformação linear, ela tem a seguinte propriedade, né? Se você pega uma reta, você aplica a transformação linear, que vai de Rn em Rn, ela vai te dar uma reta também, tá? Você fala, professor, que tamanho da reta? Lembrando que se ela transformar essa reta num ponto, continua sendo uma reta, tá? É uma reta de comprimento zero. Pode acontecer de dar uma reta de comprimento zero. O que não vai acontecer, por exemplo, é uma reta nunca vira uma curva na transformação linear. Nunca vira uma curva, tipo uma curva assim, ó. É porque uma reta é uma curva também, tá? Mas ela não dobra. Ela continua dando uma reta. Ela pode pegar a reta e ficar pequenininha, menor do que ela estava, inclusive pode transformar num ponto, mas a transformação linear ela não muda a geometria da reta, ela continua dando uma reta, tá? Então, quando a gente vai estudar o que a transformação linear faz, basta a gente escolher só os vértices e ver o que a transformação linear faz com os vértices. Tá bem? Então vamos lá. Vou pegar em relação a aquela que era t de xy igual a menos xy. Essa aqui era a reflexão em relação ao eixo y. Vamos ver o que acontece com o objeto geométrico nosso, esse quadradinho aí. O que você faz para fazer o estudo? A gente vai escolher só os pontos, o 0, 0, 0, 1, 1, 1 e o 1, 0. Tá bem? Então vamos lá. Ó, o t de 0, 1. Quem vai ser o t de 0, 1? Estou pegando esse primeiro aqui. Ó. Então vai ficar o quê? O t de 0, 1 vai ficar, no lugar do x eu coloco, então vai ficar menos 0, no lugar do y vai dar 1, ou seja, vai ficar 0, 1. Basicamente ele manteve na posição que estava. Vamos pegar o ponto 0, 0. O t de 0, 0 eu nem preciso fazer a conta, porque lembra que eu disse para vocês? A transformação linear leva o zero no zero. Então, toda vez que eu for trabalhar com o ponto 0, 0, eu não preciso aplicar a transformação linear dele, porque se é linear, ele leva o zero no zero. Mas vamos colocar aqui só por desencargo, né? Vou fazer só desse, dos outros não faço mais. Então vai ficar menos 0, que é 0, no lugar do y é 0, então vai dar 0, 0. O ponto t de 1, 0. O que 1, 0 faz? Então no lugar do x ele vai trocar, então vai ficar menos 1, 0, que vai ficar o ponto menos 1, 0. E o t de 1, 1, e o t de 1 vai ficar o quê? Então, no lugar do x eu coloco 1, então vai ficar menos 1. No lugar do y eu coloco 1. Então, vai ficar o ponto menos 1, 1. Olha lá. O que vai acontecer, então, com o meu objeto matemático aí, ou seja, com o meu quadradinho? O que vai acontecer? Ó, o ponto 0, 0 vai continuar estando no mesmo lugar. Então, esse ponto aqui vem aqui. O ponto 0, 1 vai continuar no mesmo lugar, ele não saiu do lugar, então o ponto 0, 1 continua aqui. O ponto 1, 0 foi levado aonde? Foi levado no ponto menos 1, 1. Então ele foi levado ali atrás, né? Então ele foi levado aqui no ponto menos 1, 1. Desculpa, menos 1, 0. E o ponto 1, 1 foi levado no ponto menos 1, 1. Então, o ponto 1, 1 foi levado aqui, ó, no menos 1, 1. Olha o que a transformação linear ela fez. Ela pegou o meu quadradinho todo e fez o quê? E trouxe ele para cá, ó. Ele pegou o simétrico do meu quadradinho em relação ao eixo y. Ele não mudou a forma,
Ele não fez crescer nem diminuir, ele só refletiu em relação ao eixo Y. Tá certo? Se você imaginar isso como uma figura, porque no caso do quadrado não dá para você ver bem, mas o que a figura faria? Se você tivesse uma figura assim, ó, uma figura assim, o que ela faria? Ela pegaria essa figura e transformaria ela para cá, ó. Tá certo? Ficou feio, mas é só pegar essa figura e achar o simétrico dela do lado de lá. Eu peguei 3 exemplos possíveis de transformação linear como sendo reflexão. Uma primeira transformação linear possível era refletir o ponto xy em relação ao eixo y. Aí, neste caso, neste exemplo específico, a transformação linear era aquela ali, inclusive aquela que eu fiz ali geometricamente. A letra B, eu fiz a mesma coisa de reflexão, só que agora em relação ao eixo x. Deu essa aqui, tá? E aí a letra C eu peguei uma reflexão em torno da origem, que vai dar essa transformação aqui, tá? Naquele caso específico, que era o próximo exemplo, eu queria fazer o quê? Eu queria pegar essas transformações, essas três ou aqui que eu fiz, e a gente ver o que aconteceria se eu tivesse um quadrado. O que acontece com o quadrado de tamanho 1, né, colocando ele na origem, quando eu aplico a transformação linear. A primeira que eu fiz foi a reflexão em relação ao eixo Y, tá certo? Aí eu quis ver o que aconteceria com um quadradinho quando eu aplico essa primeira transformação aqui que eu tenho, tá? Então, quando eu apliquei essa primeira transformação ali no quadradinho, o que aconteceu com o quadradinho? Aconteceu o que eu esperava que acontecesse. A figura geométrica ela ficou refletida em relação ao eixo Y. Então, o que a gente faz? Para deduzir a transformação, basta a gente escolher um ponto genérico, foi isso que eu fiz, escolhi um ponto XY genérico e escolhi o que eu queria que acontecesse, tá? Eu queria que acontecesse a reflexão em relação ao eixo Y. Então, fazendo isso, eu consegui uma transformação linear. O que eu estou fazendo aqui, eu estou aplicando a transformação linear num exemplinho. Eu estou pegando um objeto de dimensão 2, que é o mais simples que eu posso fazer, que é um quadradinho, né? Dessas coordenadas aí, que estão nesses pontos de coordenadas 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Apliquei a primeira das transformações lineares e realmente o que aconteceu era aquilo que eu esperava. O quadradinho ficou refletido em relação ao eixo X. Como complemento, eu disse o seguinte: imagine que eu tivesse uma figura que ao invés de fosse um quadradinho, fosse uma foto. O que aconteceria com essa foto quando você aplicasse a transformação linear? Esta aqui, reflexão em relação ao eixo Y. Ela ficaria assim, ó. Ela é como se ficasse espelhada em relação ao eixo Y. Isso acontece, dá para você fazer essa alteração, inclusive, quando você tem desses softwares que trabalham com foto, você consegue espelhar a foto e visualizar o que está acontecendo, tá? E o que ela está fazendo, basicamente, é uma transformação linear desse tipo. Não sei exatamente o que ela faz lá atrás, mas matematicamente é essa transformação linear. Bom, não sei se eu fui claro na sua pergunta, mas eu tentei responder. Foi sim. Muito obrigado, viu? Tá. Ó, se eu fosse fazer a mesma coisa em relação ao eixo Y, ou seja, eu fosse aplicar essa transformação que eu deduzi, porque aqui foi uma dedução de fórmula da transformação. Então, se eu fosse deduzir essa transformação linear aqui, né? Se eu fosse aplicar essa fórmula que eu deduzi, eu ia fazer a mesma coisa, ó. Eu ia pegar um objetinho, esse quadradinho aqui, com essas coordenadas, ia pegar e aplicar aquela transformação linear lá. O que você espera que fosse acontecer? Depois, como exercício, vocês fazem. Ou seja, pega a transformação linear, t de xy é igual a x menos y.
que você espera que vai acontecer com esse objetinho? Pode fazer para você ver, ó. Ele vai pegar o seu quadrado que está aqui e vai produzir um quadrado aqui, ó, aqui embaixo, exatamente igual, tá certo? Ali embaixo. E o legal da transformação linear, como eu disse para vocês, basta você escolher um ponto só, o ver o que acontece com esse ponto e vale para todos os pontos. E o último aí, também vocês fazem como exercício, tá? Que é fazer o quê? Você pega o quadradinho aqui, aplica a transformação linear t de x e y, ele vai dar menos x menos y. Então ele vai dar o que para você? Ele vai pegar esse quadradinho e vai refletir duas vezes. Então ele vai refletir uma vez aqui e uma vez aqui. Tá certo? Eu vou fazer um comentário geral aí, é o seguinte, olha. Eu falei sobre o determinante. Mais à frente a gente vai olhar ali qual a propriedade que o determinante tem em relação à transformação linear, mas eu já vou dizer para vocês basicamente. Olha para essa matriz aqui, ó. Matriz menos 1, 0, 0 e 1, que é a primeira matriz da transformação, da transformação linear reflexão. Qual o determinante dessa matriz? É molezinha de fazer o determinante, né? Só o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz é menos 1. O que quer dizer o determinante ser menos 1? São duas informações que estão aí. A primeira informação é o sinal ser negativo. Se o sinal é negativo, quer dizer que você refletiu um número ímpar de vezes em relação aos eixos x, y, aí, tá? Então, aí eu refleti quantas vezes? Uma vez, um número ímpar de vezes. Então, por isso deu negativo determinante. A segunda coisa é que o determinante vale exatamente 1 em módulo. Então, se você pegar um módulo, o determinante é 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que a transformação, ela não altera o volume da figura. Então, se eu tinha um quadrado de área 1, quando você aplica a transformação linear que dá determinante em módulo 1, ele vai continuar dando uma figura de mesma área, no caso, um quadrado de área 1. Você fala, professor, por que você falou volume? Porque isso vale para a dimensão 3, 4 e assim sucessivamente. Se você tiver uma transformação linear de R3 para R3, e o determinante da transformação linear em módulo D1, quer dizer que o objeto não mudou o volume continuou sendo o mesmo. Ele pode ter alterado a forma do objeto, mas o volume continuou sendo o mesmo. Tá certo? E se deu negativo, por exemplo, no caso de R3, quer dizer que você refletiu agora não em relação ao eixo, mas em relação a planos, que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Reflexão. Não, faltou a reflexão na reta y igual a x. Tá? Bom, como é que é a reflexão de um ponto na reta y igual a x? Essa aqui é uma reta especial, tá? Essa reta y igual a x é essa aqui, ó. Essa reta é aquela reta que separa o primeiro quadrante em dois ângulos iguais. Então faz 45 graus aqui esta reta vermelha em relação ao eixo x. Se é 45 aqui, ó, também é 45 aqui, tá? Porque ela é bissetriz do primeiro quadrante, do primeiro e do terceiro quadrante, tá bem? Bom, como é que é a reflexão nesse caso aqui? A reflexão, se a gente vai fazer reflexão do ponto xy em relação à reta y igual a x, o ponto refletido ele vai ter coordenadas y, x, ou seja, troca as coordenadas basicamente, né? Aqui era xy, aqui troca para
para a coordenada yx. Então, como é que é essa transformação linear aqui? É muito simples, né? Então, geometricamente, quando a gente deduz como é a transformação linear, né, o que está acontecendo com a transformação linear, para a gente encontrar a transformação linear é só escrever o que está acontecendo, né? Ó, você está pegando o ponto xy e está dando o ponto yx. É isso, ó. Só fazer isso. Aí você fala, professor, por que é, se eu pego o ponto xy, quando eu reflito em relação à reta y igual a x, dá o ponto xy? Bom, este ponto aqui, ó, a distância deste ponto até aqui, tá, é igual à distância do ponto até aqui. Tá bem? Então, para isso acontecer, essas distâncias serem iguais, de uma reta y igual a x, então isso aqui é y igual a x. Essa é a reta que eu tenho. Tá? Então, se você for pegar esse ponto aqui, esse ponto terá coordenadas, sei lá, x tio, y tio. Vamos pôr aqui coordenadas dele. Vai ser um x tio, y, x tio também, né? Porque y igual a x, então vai ficar x tio. Tá bem? Então, se você for calcular a distância desse ponto xy até este aqui, você vai ver que a distância do ponto x tio até o ponto yx vai ser exatamente igual à distância do ponto xy até o ponto x tio. Como é que a gente calcula a distância? Eu vou fazer aqui no rascunhinho para vocês verem. Ó, a distância de um ponto até outro, né, de um ponto AB até um ponto CD, tá certo? Ó, o ponto AB até um ponto CD. Deixa eu fazer aqui no rascunho. Eu já fiz, mas é só para lembrar, né? Então, imagina que eu tenho um ponto aqui, ó. Um ponto A, B, de coordenadas A e B, tá certo? E um ponto aqui, C, D. Como é que a gente acha a distância desses dois pontos aqui? Para achar a distância entre os dois pontos, a gente faz isso aqui, né? Distância vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada do quê? Da diferença entre as coordenadas. Por que vai dar diferença entre as coordenadas? Tá vendo aqui que forma uma figura geométrica aqui, ó? Tá vendo que forma um triângulo e um triângulo retângulo? Este lado é C menos A. Ó, C menos A. E este lado é B menos D. Tá? Então, isso aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de D. Então, vai ficar o quê? C menos A ao quadrado mais B menos D ao quadrado. Então, a distância vai ficar isso aí, né? C menos A ao quadrado mais B menos D ao quadrado. Se você olhar, o que corresponde C e A? C é a coordenada x do primeiro ponto e A é a coordenada x do outro ponto. B é a coordenada y do segundo ponto, D é a coordenada y do primeiro ponto, tá? Se a gente colocar, ao invés de pôr de CD aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim melhor. Vou pôr x, x1, y1. E aqui eu vou pôr x0, y0. Tá certo? Então aqui daria assim, ó. Fica mais fácil da gente lembrar. É x1 menos x0, então x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, tá? Fica mais fácil de lembrar assim. Então, é a primeira coordenada, a diferença entre a primeira coordenada, né? x1 menos x0. E aqui, y0 menos y1, tá certo? Como eu elevo ao quadrado, y0 menos y1 ao quadrado, só um comentário aqui, ó, y0 menos y1 ao quadrado são iguais. Porque quando você eleva essa quantidade ao quadrado aqui, você pode alterar a ordem, né? Ó, quando você altera a ordem, fica assim, ó, menos y1 mais y0, não é isso? Só alterei a posição, tira menos 1 em evidência, então fica y1 menos y0, isso tudo ao quadrado, tá vendo? O
que eu fiz aí? Eu só estou rearranjando para vocês verem que dá para fazer. Tá? Ou seja, para mostrar que isso é igual a isso, quando você altera a posição. Porque às vezes você vê essa conta feita e depois às vezes não entende. Mas o que ele fez? Ele pegou, alterou as posições, por enquanto não fiz nada, só alterei. Agora tirei o menos 1 em evidência. Quando você tira o menos 1 em evidência, ainda está dentro da... É sobre todo mundo elevado ao quadrado. O que você pode fazer aqui? Você pega o primeiro e eleva ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado. E y menos y0, isso elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, tá vendo? Então y0 menos y1 ao quadrado é a mesma coisa que y1 menos y0 ao quadrado. Por isso que eu escrevi desse jeito, então tanto faz a ordem que você faça, não importa. Tá? Bom, por que eu fiz isso? Justamente para fazer justificativa deste ponto aqui. Porque se você pegar o ponto, a distância entre esse ponto xy até o ponto x-til, você fala, professor, por que as coordenadas são iguais? Porque aqui sobre a reta vermelha existe uma propriedade importante. O y é igual a x, não quer dizer que se você pegar um ponto aqui, ó, se x for igual a 1, o y é 1 também. Se o x é igual a 5, o y é igual a 5 também. Quer dizer que o x é igual a y sobre a reta vermelha. Essa é a propriedade que a reta vermelha tem. Então, se você pegar um ponto genérico sobre a reta x-til, ele terá a coordenada y também igual a x-til. Então, se você pegar a diferença x e y aqui, tá certo? Ó, você pegar a distância entre x e y até o ponto x-til, vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada de x menos x-til ao quadrado mais x-til menos y ao quadrado. E se você pegar a distância do ponto y-til até o ponto x-til, ó, yx até o ponto x-til, vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada do quê? Y menos x-til mais x menos x-til. Tá vendo que é igual? Em cima é igual de baixo. A reflexão tem exatamente essa propriedade. O que é a reflexão? Você imagina que você está num espelho, tá? Então, esse ponto aqui, qual é o ponto espelhado em relação a esse? A propriedade que ele tem que ter é que ele tem que estar à mesma distância, né? O ponto aqui tem que estar à mesma distância que esse aqui sobre a mesma reta. Então, o único ponto que guarda essa propriedade é o ponto, se eu pego o ponto xy, refletido em relação a xy. Em relação à reta y igual a x, vai ser o ponto yx, tá? Então, isso foi só para justificar porque que eu coloquei o ponto yx aí. Bom, então como é que fica a transformação linear? Ela vai ficar assim, né? T de xy igual a yx. Se você quiser escrevê-la na forma matricial, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar a primeira posição aqui, que eu vou pegar o y, então vai ficar 0, 1, e a segunda posição é o x, 1, 0, tá? Se você fizer o produto aí, ó, faz o produto para você ver, 0, 1 vezes xy vai dar 0 vezes x, dá 0, mais 1 vezes y dá y. Primeira posição é y. Segundo ponto é 1 vezes x mais 0 vezes y dá 0. Então, x mais 0 dá x. Então, a transformação linear que eu tenho dessa reflexão é essa aqui, ó. Perceba uma coisa, o que aconteceria com o quadrado neste caso, tá? Depois vocês tentam fazer aí também. Se eu tivesse um quadradinho aqui, ó, em relação à reta y igual a x, olha que coisa curiosa que ele ia fazer. Então, imagine que o seu quadrado fosse assim, ó. Fosse verde até aqui e depois fosse abóbora na parte de baixo. Tá certo? E essa aqui é a reta y igual a x. Tá? Aqui, esse quadrado aqui que eu estou colocando é o mesmo quadrado que eu fiz no exemplo anterior. Ó, coordenada 0, 0,
1, 0, 0, 1 e 1, 1. Tá? O que essa transformação linear vai fazer? Basicamente, ela vai refletir, né, esse quadrado em relação à reta y igual a x. Tá vendo que o ponto 1, 1 está exatamente sobre essa reta aqui. Então, nesse caso aqui, o meu quadrado vai fazer o quê? Quando eu aplicar a transformação linear sobre esse quadrado aqui, de lados aqui verde e abóbora embaixo, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai dar para mim um quadrado, vai continuar dando um quadrado, só que ele vai trocar as posições das cores, né? Vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar a parte que estava verde em cima, vai para baixo, e a parte que estava abóbora vai para cima. Tá? Então, a transformação linear, né? Ela vai fazer exatamente isso. Então, se eu pegar a transformação t de xy igual a yx e aplicar aqui sobre esse quadrado, ele vai dar para mim este aqui. Tá? Se você calcular o determinante da transformação linear aqui, você vai ver que o determinante em módulo vai dar 1, mas o determinante vai ficar igual a menos 1. Por que ele ficou menos 1? Porque você refletiu. Refletiu em relação a um eixo que não é o x nem y, mas você refletiu. Então, quando você reflete a figura, o que acontece? O determinante fica com um sinal negativo. Tá? Ele não mudou a área do meu quadrado, a transformação linear, mas ela alterou a posição que estava essa figura, né? Ela refletiu em relação ao eixo y igual a x. Bom, agora em 3 dimensões, né? Que tipo de situação que a gente pode ter em 3 dimensões? Que tipo de reflexões que a gente pode ter em 3 dimensões? Em 3 dimensões, a gente não reflete em relação a um eixo, mas reflete em relação a um plano, tá? Então, imagine que eu tenho um ponto x, y, z, e quero refletir em relação a este plano aqui, ó, o plano x, y. Então, imagine que aqui eu tenho um espelho, olha. Eu tenho um espelho aqui, exatamente colocado aqui, tá bem? O que acontece, né? Para pensar um pouquinho. O que você imagina que acontece com este ponto quando você faz a reflexão? Quando você faz a reflexão, o ponto ele vai estar, né, a uma distância lá embaixo, né? Em relação a esse plano XY, ele vai estar lá embaixo. Tá certo? Então ele vai estar na posição, não muda a posição X, não muda a posição Y, mas muda qual posição? A altura, que passa a ser o quê? A menos Z. Então, se a distância daqui até aqui é Z, a distância daqui até aqui vai ser Z também. Então, ele vai estar na posição XY menos Z. Como é que é essa transformação linear? Essa transformação linear vai fazer assim, ó. Então, a transformação linear, ela vai pegar o ponto x, y, z e vai me devolver quem? Vai me devolver o x, o y e o menos z. Olha, molezinho de construir a transformação linear. E como é que é a matriz dessa transformação linear? A gente sabe que vai ser uma matriz 3 por 3. Por que é 3 por 3? Porque a dimensão de saída é igual à dimensão de chegada, no caso é 3. Tá? Então, eu já vou colocar aqui as posições x, y, z. Eu vou pegar a primeira posição, né? A primeira posição só tem x. Então, vai ficar 1, no y não tem nada, é 0, no z não tem nada, é 0. Vamos pegar a segunda posição aqui. A segunda posição, tem x aqui? Não, é 0. Tem y? Tem. Coeficiente que multiplicar y é 1. Tem z? Não, 0. Aqui, na terceira posição, tem x? Não, é 0. Tem y? Não, é 0. Tem z? Tem. Menos z. Quem é o coeficiente de z? Menos 1. Então, olha lá, ó. Ó como é que ficou a minha transformação. Olha para essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela tem determinante quanto? Menos 1. Tá certo?
Por que o determinante dela é menos 1? Porque você refletiu em relação a algum plano. E o que aconteceria se você pegasse um cubo agora, né? Não seria um quadrado, né? O que você imagina que aconteceria quando você pegasse um cubo? E dá muito mais trabalho, eu não vou fazer, né? Eu vou só tentar que vocês imaginem. O que aconteceria se vocês pegassem um cubo aí da sua figura? O que aconteceria? Você imagina que o seu cubo que tivesse aqui, ele seria refletido em relação ao eixo, ao plano x, y. Então, se tivesse um cubo aqui, né? Um cubo aqui em cima, deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, se você tivesse um cubo aqui, né? Ó, um cubo. Não sou muito bom para desenhar em 3 dimensões. Na verdade, não sou bom para desenhar em dimensão nenhuma. Mas em 3 ainda eu sou pior. Tá? Então, quando você aplica a transformação linear neste cubo, o que vai acontecer? Ele vai passar lá para baixo, né? Então, vai ficar assim, né? Então, a gente vai refletir em relação... Então, ele vai ficar aqui, né? Ó, o cubo, ele vai aparecer lá embaixo. Olha lá, que legal. Então, a imagem ela vai ficar refletida lá embaixo. Mudou o volume dela? Não. A transformação não altera o volume, porque o determinante o módulo do determinante é 1. Então, você pega um cubo e manda ele para baixo lá, tá? Reflexão em relação ao eixo XZ. Como é que fica uma reflexão em relação ao eixo XZ? Ó, a mesma coisa, imagine que aqui você tem um espelho, né? O espelho agora é assim, né? O espelho é o eixo não, é o plano XZ, tá? Tem esse plano aqui, ó. Então, o que acontece com a transformação linear? Você tem o ponto x, y, z. Quando você pega a transformação linear, né? A distância desse ponto até aqui é igual à distância do ponto até aqui. O que muda aqui na posição? Perceba o seguinte, né? Se você pega o ponto, o plano x, y, quem mudou a posição foi o z, ó, o z. Aqui eu estou pegando o xz. Quem mudou a posição foi o y. Ele passou de y para menos y. Tá? E como é que é essa transformação aqui? A transformação vai ser assim, ó, t de x, y, z, vai ficar x menos y, z. E como é que é a matriz da transformação linear? Ela vai ficar assim, ó, 3 por 3, né? Então, x, y, z, 3 por 3, bonitinho. Na posição x, o que vai acontecer? Desculpa, na primeira posição vai ficar o quê? Vai ficar, o coeficiente que multiplica x é 1, não tem y, então é 0, não tem z, é 0. Vamos pegar o segundo lá, ó. Vai ficar 0, porque não tem x. O coeficiente que multiplica y é menos 1, não tem z, que é 0. A terceira, x não tem, então é 0. Y não tem, é 0. O coeficiente que multiplica z é 1. Olha como é que fica a matriz de transformação linear. Ela fica desse jeito aqui. Qual o determinante? Vai ficar menos 1. Por quê? Porque você refletiu uma vez. Mudou o volume da figura? Não. O módulo determinante é 1. Tá? E como exercício, o que era como exercício aí? Encontre a reflexão em relação ao plano, qual que falta aí? Ao plano ZY, tá? Eu fiz o XY, XZ, falta o ZY. Então, você até imagina o que vai acontecer, né? Vai ficar, a matriz vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e menos 1. É a que falta aí. Olha, um detalhe importante é o seguinte, você fala, professor, e se eu quiser compor as reflexões como foi feito no caso anterior? Por exemplo, você reflete uma vez em relação ao plano XY e depois reflete a figura com relação ao plano XZ. Dá para fazer? Dá. O que vai acontecer? Nesse caso, é como se você estivesse adicionando estas informações numa matriz apenas. Então, o que aconteceria?
cada vez que você reflete em relação a um determinado eixo, aparece o negativo aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse dado para você a seguinte transformação, essa aqui, ó, t de x, y, z igual a essa aqui, ó, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. O que você pode dizer? Que tipo de reflexão que você fez? Ó, você está refletindo aqui o x, né? Então, você refletiu o x e refletiu o y, mas não fez nada com o z. Então, para ter refletido o x, você refletiu em relação ao plano YZ. Para ter refletido o y, você refletiu em relação ao plano XZ. Então, essa transformação linear aqui, foi feito duas reflexões. Uma em relação ao plano XY, ou desculpe, XY não, YZ, aqui, em relação a XY não, aqui o XY troca o Z. Então, foi feita aqui em relação ao plano YZ, tá certo? E essa aqui foi feita em relação ao plano XZ. Então, foram feitas duas reflexões. Para lembrar aqui, uma forma boa de lembrar olhando para a transformação, para a matriz da transformação linear é a seguinte. Se o sinal negativo está em X, quer dizer que você refletiu em relação ao plano YZ. São os outros dois que sobram, né? Se o negativo aqui está em Y, quer dizer que você refletiu em relação ao plano XZ. Se o negativo tivesse aqui, quer dizer que você refletiu em relação ao plano XY. Tá? Só lembrar isso aí. Bom, vamos ver o que tem mais aí para frente, como transformações especiais. Agora é a projeção. Projeção ortogonal em relação aos eixos X e Y. O que é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal é a seguinte, olha, você pega o ponto XY, tá? Deixa eu apagar, deixa ele mais bonitinho aqui. Eu pego o ponto XY e projetar em relação a um dos eixos é jogar ele sobre o eixo mesmo, tá? Então aqui, ó, o ponto XY, quando eu coloco o x0, eu estou projetando o ponto XY no eixo X. Então, isso aqui é a projeção no eixo X. Vou até separar aqui, ó. Como é que é essa transformação linear aqui? Ela está matando a coordenada Y, né? Então, ela está pegando e jogando lá embaixo mesmo. Então, você pega um ponto aqui e joga ele lá embaixo, tá? Você projeta no eixo X. O que a transformação linear está fazendo? Ela pega o ponto XY e me devolve quem? Me devolve o ponto X0. Como é que é a matriz dessa transformação linear? Molezinha da gente construir, ó. Eu vou pegar a primeira coordenada, então a primeira coordenada, quem é o coeficiente de x? É 1. Tem y? Não, é 0. A segunda coordenada é tudo 0, então é tudo 0. Então, essa é a transformação linear que projeta em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y, o que você faz quando você faz a projeção em relação ao eixo y? Você pega este ponto aqui, né, um ponto genérico xy, e joga onde? No eixo y. Jogar no eixo y é zerar a coordenada x. Ó. Jogar sobre o eixo x é zerar a coordenada y. Você joga lá embaixo. Jogar ele no eixo y é zerar a coordenada x. Então, esse ponto vai ter coordenada 0, y. O que a transformação linear faz aí? Ela pega o xy e leva onde? No 0, y. Como é que é a matriz dessa transformação linear? Ela vai pegar a primeira coordenada aí, né? É 0, 0. Então, vem todo mundo na primeira coluna é 0. E a segunda, que é y, que vai ser construída a segunda coluna. O coeficiente de x não tem é 0, o coeficiente de y é 1. Então, ó, a transformação linear, o que ela faz? Tá? Você vai, professor, o que o quadradinho está fazendo o que está acontecendo com o quadradinho em relação a essas projeções aí? Vamos lá ver o que vai acontecer se tivesse um quadradinho. Se tivesse esse quadradinho aqui, ó. Vamos lá.
Quadradinho bonitinho aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 0, 1, 0, desculpa, 1, 0. O que você espera que vai acontecer com o meu quadradinho? A transformação linear, ela não está pegando, jogando todo mundo de coordenada y, não está mandando em 0. Então, você espera que a transformação linear, por exemplo, aquela que 0x, a transformação linear de projeção no eixo x, o que você espera que a transformação linear de projeção no eixo x, que faz isso aqui, faça com a sua figura geométrica aí? Você espera que ela faça isso aqui, ó. Ela pega esse quadrado e manda aonde? Manda nessa reta aqui, ó. Você espera que ela faça exatamente isso aqui, ó. Não é isso aí que você espera? É isso que você espera. Como é que você verifica que vai ser isso mesmo? Você pega cada um dos pontos e aplica na transformação. O 0, 0 a gente já sabe que vai em 0, então a gente nem precisa mexer. Então a transformação linear é essa aqui, né? Então o x ela deixa do jeito que está e o y lá 0. Então o t de 0, 1 ele leva no ponto 0, 0. O t de 1, 1 ele leva aonde? Ele leva na ponto 1, 0. E o t de 1, 0 ele leva aonde? No ponto 1, 0 também. Então você está vendo? Ó? Ele pega esse ponto aqui está sendo levado até aqui embaixo. O ponto 1 está sendo levado até aqui. Então você espera, está acontecendo exatamente o que você espera. Você está pegando este quadrado e está levando nessa reta aqui. Tá? Aí você fala, professor, o que tem a ver com o determinante? Vamos olhar para o determinante da matriz? Se eu olhar para a minha matriz ali, ó, tá vendo? A minha matriz é a matriz 1, 0, 0, 1. Qual o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz é 0, pode fazer o cálculo aí. Como o determinante é 0, o que aconteceu com o volume do seu no caso área, né? O que aconteceu com a área do seu quadrado? A área zerou. Então o seu quadrado virou uma reta. Reta não tem área. A área da reta é 0. Tá? Então aconteceu aquilo que a gente esperava, tá? O determinante deu 0, então ele zerou. Ele pegou uma figura que era de 2 dimensões e levou para uma figura de uma dimensão só. E o mesmo vale aqui, né? Se eu tivesse pegado uma transformação linear sobre um quadradinho aqui, ó. O que aconteceria? Você espera que a transformação linear pegue um quadrado aqui, essa aqui, né, de projeção no eixo y, e leve ela toda sobre esta reta aqui, tá? Esse tipo de transformação linear, obviamente, para figuras, ele não tem tanta utilidade, né? Você vai pegar uma figura, vai fazer projeção da figura num eixo, você vai estragar a figura completamente, tá? Inclusive, não é reversível essa transformação, ela não tem inversa. As outras anteriores têm, admite transformação inversa, mas essa não admite, porque ela não é injetora. Eu vou comentar isso mais à frente, tá? Mas ela não é injetora. Olha, a gente também pode fazer projeção em relação aos planos XY, XZ e YZ. Eu vou fazer uma aqui. Bom, faço as três aqui também, não custa nada. Como é que é a projeção no plano XY? Projetar no plano XY é pegar e zerar a coordenada X. Ó. Então, isso aqui é a projeção no plano XY. Você pega um ponto qualquer que tem altura, joga ela lá embaixo no plano XY. Ó, tá exatamente sobre esse plano aqui, plano XY. Você zera a coordenada Z. Ou seja, aqui que a transformação linear sua faz, ela vai pegar XY e vai levar no X, Y, 0. Como é que é a matriz da transformação linear? Ó, molezinha da gente construir. Primeira coluna vai ser construída com esse primeiro elemento. Coeficiente de x é 1, não tem y é 0, não tem z é 0. Segunda, 0, 1, 0. Terceira, 0, 0, 0. Tá vendo? Então a gente projetou em relação ao plano XY. O z zerei. Posso pegar um ponto aqui, né? Ponto de coordenada x, y, z.
e projetar aonde? Nesse plano aqui, ó. Projetar no plano X, no plano XZ. Projetar no plano XZ é zerar quem? Qual coordenada que a gente está zerando? É esta aqui, a Y, né? Então, isso aqui vai ter coordenadas x, 0, z. Como é que é a transformação linear aqui? Vai ficar assim, ó, x, 0, z. E como é que é a matriz da transformação linear? Vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, opa, 0, 0, 1, 0, 0, 1, x, y, z. Percebam que neste caso aqui acontece a mesma coisa, né? Qual o determinante dessa transformação linear aqui? É zero. O que ela faria com um cubo? A transformação linear, ela vai pegar um cubo e vai projetar tudo num plano só, num quadradinho. Se você pegar um cubo, é como se você pegasse o seu cubo, aqui, um cubo bonitinho aqui, né? Pegasse um cubo aqui, um cubo. Quando você fizer a transformação linear da projeção, é como se você pegasse esse cubo aqui e pisasse em cima dele. Ele vai dar o que para você? Ele vai dar esta figura aqui, Vai dar só um quadradinho aqui, Aí você fala, professor, mas esse quadrado não tem área 1? Perceba o seguinte, o importante na minha transformação linear é o objeto original. O objeto original você não está medindo área, você está medindo volume, porque é uma figura em 3 dimensões, tá? Então, a tua transformação linear ela é aplicada sobre uma figura tridimensional. Então, o objeto que o determinante vai modificar é volume, não área. Então, inicialmente, você tem um objeto que tem volume aqui. Você pegar um retângulozinho de coordenada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, né? De posições aí todas 1, ela vai dar um volume 1. Quando você aplica a transformação linear projeção, o que vai acontecer? Com o volume do seu cubo, ele vai zerar. Então, a transformação linear ela atua sobre a estrutura do objeto na dimensão que ele mora, né? A medida de volume do objeto na dimensão que ele mora. Qual é a medida de volume em 2 dimensões? É uma área, tá? O volume de 2 dimensões é uma área. Qual o volume em uma dimensão? É o comprimento. Qual o volume em 3 dimensões? É o volume como vocês conhecem mesmo. Qual o volume em 4 dimensões? Seria uma estrutura, uma quantidade que você estaria calculando o produto de todas as arestas de um cubo, um hipercubo quadridimensional, tá? Então, o conceito de volume não é necessariamente em 3 dimensões que a gente calcula. O volume depende do espaço ambiente que vocês estão, tá? Por isso eu disse a palavra volume, porque o volume ele é mais geral do que o próprio volume em 3 dimensões, tá? Em 2 dimensões o volume é um comprimento, em uma dimensão o volume é um comprimento, em 2 dimensões é uma área, em 3 dimensões é o volume, como vocês conhecem, e assim sucessivamente, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, essa é a projeção no plano XZ. E aí fica como exercício, né? Para calcular a projeção no plano... Qual que faltou? Eu fiz no plano YZ. Pronto. Bom, que mais? Rotação. Esse é legal. Rotação de um ângulo θ. Como é que a gente calcula a rotação? A rotação é mais difícil da gente identificar o que está acontecendo aí. Olha, para calcular a rotação, eu vou usar um sistema de coordenadas que vocês vão aprender em função de várias variáveis, tá certo?
mas eu vou já introduzir que é um conceito bastante importante, bastante útil, que é o sistema de coordenadas polar, tá certo? Em duas dimensões, muitas vezes vale a pena a gente fazer uma que a gente chama de mudança de variável para representar um objeto. Vou pôr uma página a mais aqui, tá? Para eu explicar para vocês. Tá? Então, sistema de coordenadas polares. Este é muito útil quando a gente está no plano e a gente trabalha com situações que a gente está rodando. Em situações de rotação, ele é assim, é o que há trabalhar com sistema de coordenadas polares, porque quando você roda, você está descrevendo um ângulo. Então, trabalhar em sistema de coordenadas polares, a gente vai trocar as coordenadas x, y por ângulo e um comprimento, tá? Então, eu vou explicar o que está acontecendo aí, ó. Então, quando a gente está no sistema cartesiano, x, y, dado um ponto genérico aqui, né? Então, vou chamar um ponto genérico aqui de coordenadas x e y também, tá? Então, esse aqui é um ponto genérico, x e y, então tem coordenadas x e y, tá bem? Ponto genérico qualquer. Uma coisa interessante que a gente tem deste ponto genérico aqui é que a gente pode representar este ponto genérico usando duas informações. Então, quando você tem um ponto no plano, você precisa fornecer duas informações. No sistema de coordenadas cartesiano, que a gente aprende primeiro na nossa vida escolar, a gente fornece a coordenada x, que a gente fala que representa o eixo da abscissa, e a coordenada y, que é o eixo da ordenada, tá? Então, o valor de x e o valor de y. Existem outras formas de representar este ponto aqui? Existe, tá certo? Então, dependendo da situação que a gente está trabalhando, vale mais a pena usar um sistema de coordenadas ou outro. Vocês vão ver, em função de várias variáveis, que quando a gente, por exemplo, está numa geometria circular, um círculo, vale muito a pena a gente mudar para esse sistema de coordenadas que eu vou indicar, que é o sistema de coordenadas polar. O que acontece no sistema de coordenadas polar? Então, eu posso também identificar este mesmo ponto usando essas duas coisas. Ó, a distância deste ponto até a origem e o ângulo formado entre este ponto e o eixo x, tá? Então, por exemplo, olhe bem, então eu posso representar este ponto aqui de duas formas, de coordenadas x e y, ou, então isso aqui é no cartesiano, ou no polar, de coordenadas d e alfa. Se eu disser para você a distância que ele está na origem e o ângulo que ele está, você sabe me dizer qual é o ponto. Aí você fala, professor, existe uma relação envolvendo as coordenadas x, y e as coordenadas d alfa? Existe. Que figura geométrica que está formando aqui, ó? Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui bonitinho. Tá vendo? Ó, a figura geométrica que eu formei o lado é d, o ângulo aqui é alfa, correto? Quanto que é esse tamanho aqui? Que eu vou fazer em amarelo. Não, amarelo não é bom. Vou fazer em verde. Quanto é esse tamanho aqui? Esse tamanho vale y. Então, aqui é y. Quanto é esse tamanho aqui? Que eu vou fazer agora em azul. Esse tamanho vale x, que a distância daqui até aqui é x, tá? Quando a gente faz a projeção, aqui é a coordenada x,
aqui é a coordenada y, então esse tamanho aqui é x. Tá vendo que fechou um triângulozinho aí? E eu tenho duas informações, ó. Eu tenho a informação xy no sistema cartesiano e tenho a informação distância, ângulo no sistema de coordenadas que eu chamo de polar. Então, qual a relação envolvendo xy? Envolvendo xy envolvendo xy com d∝ é o quê? Você está vendo que forma um triângulo aqui para você? Quando forma um triângulo, vale as relações... Triângulo retângulo, né? Quando forma um triângulo retângulo, vale as informações trigonométricas, né? As relações trigonométricas. Quais são as relações trigonométricas que a gente conhece envolvendo este cateto, a hipotenusa e o ângulo alfa? A gente tem essa relação aqui, ó. X é igual ao quê? Não é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? Então, isso aqui é hipotenusa, né? Então, se eu pegar x, então o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o que vai dar isso? Isso vai dar cosseno de alfa. Não é isso? Cateto adjacente, ó. Cosseno de um ângulo, cosseno. Só para lembrar as relações trigonométricas, vou colocá-las aqui. Se tiver um ângulo θ aqui, ó. Aqui A, B, C, né? Então, o cosseno de θ vai ser o lado adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Quem é o adjacente nesse exemplo aqui, nesse desenho que eu fiz? O adjacente é este lado. Então, é C, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, C sobre A. E o seno de θ é igual ao quê? O lado oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, é o oposto sobre a hipotenusa. Qual o lado oposto ao ângulo θ? É o B. Qual a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto. Então, é B sobre A. Então, olhando para essa figura aqui, o ângulo meu é o alfa, né? Então, o cosseno de alfa vai ser x sobre d, ou seja, o x é igual a d cosseno alfa. E o meu lado y vai ficar o quê? É o lado oposto. Então, fazendo a mesma coisa, a gente vai chegar à conclusão que o y é igual a d seno alfa. Então, a relação envolvendo as coordenadas cartesianas, uma das relações, né? Envolvendo as coordenadas cartesianas com as coordenadas polares, é esta relação aqui, tá bem? Bom, então, se eu quiser utilizar coordenadas polares aqui para eu conseguir identificar o que vai acontecer com o meu objeto, vale a pena. Vamos lá fazer isso, tá? Então, imagine que você tem um ponto xy e você rode este ponto de um ângulo θ. Rodar é muito simples, porque quando você roda, você fica sobre um mesmo círculo, né? Então, se você tivesse um círculo aqui, ó, então se você pegar esse desenho aqui e rodar, isso aqui vai estar no mesmo círculo. Ó, vai formar um pedacinho de círculo, né? Porque como é que a gente constrói um círculo? Se você quiser construir um círculo na sua casa aí, ó, você pega um pedaço de madeira, né? Pedaço de madeira, fixa ela num ponto e roda ela, né? Quando você faz isso, você desenha um círculo, porque o círculo é o quê? É o lugar geométrico dos pontos que distam a mesma distância de um centro, tá? Então, esse aqui é o lugar geométrico dos pontos que distam a mesma distância desse centro aqui. Então, rodar um ponto, a certeza absoluta que a gente vai ter é que ele vai estar, a distância não vai mudar. Esse tamanho aqui era D, vai continuar sendo D. O que vai mudar é o ângulo. Então, por isso vale a pena a gente usar as coordenadas polares, porque eu não mudei a distância até a origem. A distância até a origem continua a mesma. Então, sempre que roda, a distância não muda. Então, como é que eu vou identificar este ponto aqui? Então, eu tenho o ponto xy
E aí eu vou ganhar um novo ponto. Você rodou, ele vai estar coordenadas x-til, y-til. Tá bem? Essas coordenadas que vão estar. Como é que eu represento o ponto xy em coordenadas polares? Esse ponto xy em coordenadas polares, como é um ponto genérico qualquer aí, eu não sei qual é o ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Eu não sei quanto que ele é. Mas ele vai sumir, você vai ver que ele vai sumir quando eu fizer a conta. Então, ó, o ponto xy, este ponto xy em coordenadas polares, então x vai ficar o quê? Usando aquela relação que eu já disse para vocês, ele vai ficar o quê? D vezes cosseno de alfa, e o y vai ficar o quê? D seno de alfa. Tá certo? Esta relação que eu tenho. E o novo ponto meu x-til, y-til, tá? Então, esse aqui é o ponto original. E o novo ponto? O novo ponto após rodarmos de θ. Quem é o ponto? O ponto vai ser o ponto x-til, y-til, correto? Que ponto é esse x-til aqui? Qual a diferença que ele tem? Você não rodou θ, então era alfa para chegar até o ponto xy e depois mais θ, não era isso? Então o ponto x-til vai ficar o D mesmo, porque o braço não muda, você só rodou. E o ângulo que você vai ter vai ficar o quê? Cosseno de θ mais alfa. E o y-til vai ficar o quê? Vai ficar D seno de θ mais alfa, tá? O interessante aí é que a gente mede a rotação sempre no sentido anti-horário, tá? Então a gente mede no sentido anti-horário, que é o crescimento do ângulo. É sempre assim, isso é padrão. O ângulo cresce no sentido anti-horário. Isso é uma coisa que vocês já viram desde lá do prédio 6, tá? Então, a gente tem o quê, né? Então, a transformação, o que ela faz? Ó, ela está pegando o ponto x-til igual a D cosseno de θ mais alfa e y-til igual a D seno de θ mais alfa. Você fala, professor, estou confuso, não sei como é que sai daqui. O que a gente faz aqui para terminar o problema? É óbvio que eu não vou poder usar, eu passei para coordenadas polares para me ajudar a deduzir a fórmula. Mas no final das contas eu vou ter que voltar com a variável original, que era a coordenada x e y. Então o que eu faço aqui? Eu vou aplicar as fórmulas de soma de ângulo, tanto do cosseno quanto do seno. Para o cosseno, a fórmula da soma do cosseno é cosseno θ vezes cosseno alfa menos seno θ seno alfa. Lembra das fórmulas de soma do seno e do cosseno? Era assim, né? Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E do seno A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O cosseno ele troca o sinal, né? Quando é mais aqui vem menos e quando é menos vem mais. Tá? E no seno ele mantém o sinal. Então, se você tem seno de A mais B vem mais, seno de A menos B vem menos, tá? Só lembrar disso aí para fazer a representação. Então, o do seno vai ficar seno de θ cosseno alfa mais seno alfa cosseno θ. Tá bem? Bom, então, meu x-til. Olha como é que eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou mandar o D para dentro, vou escrever assim, ó. Cosseno θ, então vai ficar D
cosseno alfa menos seno θ vezes d seno alfa. O que eu fiz? Eu distribuí. O seno está multiplicando esta soma. Então, vai multiplicar esse primeiro termo e o segundo termo. Só que eu juntei de uma maneira esperta. Por quê? Porque, inicialmente, eu sei que d cosseno alfa é x. E d seno alfa é y. Tá certo? Então, fazendo esta juntada especial, olha, onde tem d cosseno alfa, o que eu escrevo? Eu escrevo assim, ó, cosseno θ vezes x. Onde tem d seno alfa, eu escrevo o quê? Seno θ vezes y. Tá? Então, x' é cosseno θx menos seno θy. Opa, já achei a relação envolvendo x. Essa é a primeira. Tá bem? Agora, vou fazer a segunda. A mesma coisa, né? A ideia é a mesma, né? Então, o y' vai ficar o quê? Vou fazer distributivo aqui, né? Então, vai ficar seno θ vezes d cosseno alfa mais cosseno θ vezes d seno alfa. Ou seja, seno θ, d cosseno alfa é x. D seno alfa é y. Tá certo? Então, o que a minha transformação linear está fazendo? Então, o t meu de xy, ele pega o quê? Ele pega o ponto xy e me devolve o quê? Cosseno x, cosseno θx menos seno θy na coordenada, primeira coordenada, né, que é o x', tá? Porque a transformação linear ela está fazendo o quê? Ela está pegando o ponto xy e está levando até o ponto x' e y', tá bom? Então, a coordenada, a primeira coordenada vai ser x' e a segunda é y', tá? E a x' é cosseno θx menos seno θy e a de y é seno θx mais cosseno θy. Tá? Essa é a transformação. Olha que legal que ficou a transformação linear. E a gente pode encontrar a matriz da transformação linear. E como é que é a matriz da transformação linear? A matriz da transformação linear ela vai ser assim. A primeira coordenada eu vou construir a primeira coluna e a segunda coordenada vou construir a segunda coluna. Tá? Então, quem multiplica x aqui é cosseno θ, quem multiplica y menos seno θ. Quem multiplica x aqui em cima na segunda é seno θ, quem multiplica y é o cosseno de θ. Olha a matrizona da transformação linear, olha que legal que ficou a nossa matriz. Ficou esta aqui, ó. Essa é a minha matriz. Um detalhe interessante desta matriz aqui. Qual o determinante desta matriz? Você fala, professor, vai ficar umas coisas envolvendo cosseno e seno aí, né? Não vai dar, não. Olha que coisa curiosa do determinante dessa matriz aqui, ó. Então, vou colocar como observação aqui, ó. Observação. O determinante... Vou escrever aqui, né? Então, o determinante da matriz de transformação acima será, vamos fazer o cálculo aí? Então, det de quem? Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. No caso, 2 por 2 é moleza, né? Como é que acontece o determinante? É o produto disso com isso, então vai dar cosseno ao quadrado. Menos seno vezes seno dá seno ao quadrado, com sinal negativo, mais seno ao quadrado. Quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Isso aí é aquela identidade universal que eu disse para vocês, né? Que era útil em qualquer que fosse
qualquer que fosse o sistema numérico, mesmo criado por os ETs lá, né? Porque a matemática teria que ser imutável, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui dá quanto? Dá 1. Então, o determinante da matriz de transformação linear de uma rotação tem determinante 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que a rotação não altera o volume da figura. Então, se você pegar um quadrado e você rotacionar o quadrado, o que vai acontecer? Você espera que, obviamente, aconteça que a área não muda, né? Se você pegar uma figura e aplica a transformação de rotação, a única coisa que você vai fazer é ter rodado a figura. Então, se você, por exemplo, tem um quadrado aqui, né? Você pega um quadrado qualquer, e roda de um ângulo θ, o que vai acontecer? Você espera que o quadrado vai ficar rodado de um ângulo θ aqui, né? Uma coisa assim, né? Então, se for um ângulo θ aqui, você dá uma rodadinha. Você pega esse quadrado e dá uma rodadinha de um ângulo θ para lá. Tá? Aí você fala, professor, o sinal nunca vai ficar negativo? Não, porque você nunca está refletindo, você está rodando. Rodar é diferente de refletir, tá? Rodar não é refletir. Rodar é você não está alterando a imagem. Você está apenas rodando a imagem. Quando você dá uma volta completa, né, a imagem volta a ser o que ela é. Agora, quando você reflete a imagem para você ver o que acontece. Se você tivesse uma figura assim, né? Como eu falei, né? Se ela fosse para lá a figura. Quando você reflete, o que vai acontecer com a figura? Ela vai ficar assim, ó. Ela vai alterar a posição desses picos e vai apontar para o lado contrário, né? Se tivesse uma mãozinha apontando para lá, quando você reflete, ela vai apontar para o lado de lá. Então, o que está acontecendo com a figura? Ela vai ficar, vai pegar como se fosse, não é o negativo, né? Mas é o refletido, né? O melhor dizendo, é o refletido. Quando você roda, você está fazendo o quê? Você está pegando a figura e ela estava aqui inicialmente, assim, você rodou, ela continuou, ela foi para lá, mas o que aconteceu? A coordenação dela não mudou. Continuou apontando na mesma direção. Então perceba, ó, refletir é diferente de rodar. Então, por isso que eu não utilizei coisas anteriores ali de reflexão para fazer rotação. Porque geometricamente acontecendo coisas distintas. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo aí. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Ah, não, já está em rotação em 3 dimensões. Vou pôr um exemplo aqui antes de eu... Exemplo. Um exemplo bem bobo aí, né? Encontre a transformação linear de rotação, vamos pôr um grau aí, de θ igual a π sobre 3. 60 graus, Isso aqui é 60 graus. Tá? Então, se você vai fazer o quê? Você vai pegar um objeto e vai rodar ele 60 graus. Então, se você tivesse um objeto, uma figura, e aplicasse essa transformação linear, né? Você pegaria e estaria rodando 60 graus. 90 graus também dá. Às vezes você tem, né, aquele negócio de fazer rotação de 90 graus à direita, à esquerda, contrário. Né? Você sempre vê lá em PDF mesmo faz, né? Faz esse tipo de rotações. Bom, então, como é que fica a matriz de transformação linear? Ela vai ficar, só pegar aqui, né? Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, a transformação linear, a gente sabe que a fórmula é assim, né? Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, xy. Se eu tenho o ângulo de π sobre 3, é só jogar na fórmula aí, né? Então, fica cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3, menos seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, xy. Tá? Cosseno de π sobre 3
é cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é meio. Então, vai ficar meio e meio. E o seno de π sobre 3 é seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, a transformação linear vai ficar assim, ou seja, né, se a gente fizer o produto para achar o que é, ela vai ficar o quê? Vai ficar x sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2y, vírgula. Embaixo vai ficar menos raiz de 3 sobre 2x mais y sobre 2. Olha lá que legal. Essa é a minha transformação linear. Ou usando a matriz de transformação linear também pode. Você escolhe qual forma você quer representar. Qualquer uma delas serve. Vamos lá. O próximo, a rotação em torno dos eixos. A gente pode ter o quê? A gente pode ter rotação em torno do eixo x ou em torno do eixo y. Então, imagine que eu estou no seguinte objeto, né? Eu estou na posição x, y, z e rodo ele aqui, ó, em torno do eixo x. Rodar em torno do eixo x é como se você tivesse imagine que você tem um cone aí, ó. O que importa é esse círculo fechando aí, ó. Tá vendo? Olha que bonito que fica. Tá? Então, você tem esse ponto x, y, z aí. Você dá essa rodadinha de θ em relação ao eixo x. Tá? Como é que é a transformação linear nesse caso? Você fala, professor, vai ter que deduzir tudo de novo? Obviamente que não. A gente vai utilizar o que a gente fez no caso anterior. Tá? Quando a gente roda deste jeito aqui, tem uma coordenada que não muda nunca. Qual coordenada que não muda nunca? É a coordenada x, tá? Então, imagine que você tivesse um plano aqui, ó, passando sobre x, paralela ao plano zy. Ó, imagine que você tivesse aqui uma folha de papel passando por este ponto aqui, paralela ao plano zy. Ele vai cortar exatamente neste círculo aqui. Então, a coordenada x não muda. Tá? Então, a minha transformação linear, a matriz da transformação linear vai ficar assim. Ó. Você vê qual coordenada que não muda. No caso, é a coordenada x. Neste exemplo aqui. Que eu estou rodando em relação ao eixo x. Então, a coordenada x não muda. Então, aqui entra 1, 0, 0. Qual que muda? As outras estão rodando. Então, aí você vai pegar nas outras coordenadas a matriz de rotação. E qual é a matriz de rotação que a gente tem? É essa aqui, ó, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, ficaria assim, ó. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Olha lá que legal. Tá? Um detalhe, se você viesse aqui e calculasse o determinante dessa transformação linear, você pode fazer o cálculo, ele também vai dar 1. Tem uma forma muito fácil de verificar, só usar Laplace, né? Usa Laplace aí para você ver. Usando Laplace, como é que a gente faz? Vai ficar este aqui, né? Você pode escolher essa linha ou essa coluna, tanto faz. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, então vai ficar menos 1 vezes 1. Desculpe, 1 vezes 1, né? Vezes o determinante desse menor aqui, ó. Então, vamos fazer um determinante disso aqui, vai dar... Determinante desse menor? Não, esse menor aqui, né? Determinante dessa matriz aqui, ó. Que vai dar exatamente igual àquela que a gente já sabe que dá 1. Então, o determinante dessa matriz aqui dá 1 também. Então, é mais ou menos isso que você espera. Se você tiver um cubo, quando você aplica uma transformação desse jeito, ele vai rodar em relação a qual eixo? Em relação ao eixo x. Então, você pega um cubo aqui, né? Se tivesse um cubo aqui, ele vai dar uma rodadinha. E vai dar uma rodadinha aqui, né?
Pega um cubo aqui. Rodar ele em relação ao eixo X é rodar assim, né? Rodar em relação ao eixo X, você vai pegar esse cubo, vai desenhar ele assim. Não sei, o desenho não ficou muito bom, mas ele vai ficar rodado aqui. Aqui, ó, um ângulo θ aqui, ó. Você rodou ele assim. Tá? Imagina que você pega esse aqui e dá uma rodadinha pra lá, né? Então ele ficou assim. Olha lá que legal. Você pode rodar em relação a qualquer eixo, mas aqui nesse exemplo, em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y, o que vai acontecer com a sua matriz? Eu vou colocar direto já aqui, né? Não precisa fazer conta nenhuma, né? Em relação ao eixo Y vai ficar o quê? O Y não muda, só muda o X e o Z. Então aqui vai o Y, que é essa posição aqui, vai ficar 0, 1, 0. E o X vai ficar o quê? Cosseno θ, seno θ, 0, 0, seno θ, cosseno θ. O sinal de menos está aqui. Fica assim, ó, a matrizinha. Tá? Ele não muda. Opa! Relação ao eixo Z. Pronto. Tá? O Y não muda, que muda é o X e o Z. Então a gente coloca só as posições X e Z. A do Y não altera as outras posições. Tá? E em torno do eixo Z, então vou deixar como exercício para encontrar a matriz de transformação linear nesse caso. Tá bem? Tem mais coisa aí? Tem. Tem uma legal aí que é a expansão ou compressão. Agora vocês vão ver que vai alterar o determinante. Todos os casos anteriores aí, o determinante estava dando em módulo 1, tanto na rotação quanto na reflexão. Por quê? Porque você não alterou o volume da sua figura geométrica. Agora, na expansão ou compressão, né, quando você expande ou comprime a sua figura, o que você espera que aconteça? Você espera que realmente mude o volume da sua figura, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades de expansão e compressão. Uma possível expansão ou compressão é quando a gente faz em ambas as direções. Fazer em ambas as direções imagina um quadrado. Expandir em ambas direções igual é como se você pegasse o seu quadrado e crescesse igual em todas as direções. Tá certo? Então, por exemplo, você tem um quadradinho, né? Você vai pegar lá e fazer reescalonar, né? Então você joga lá no seu programa que trabalha com a figura na forma vetorizada, você reescalona ele no dobro do tamanho. Então você tem um quadrado que é assim, o dobro do tamanho, ele vai ficar assim, ó, vai crescer o dobro para lá e o dobro para cima também. Então ele não vai, inclusive, alterar as proporções da figura. Tá certo? Então uma situação dessa aqui, ó, que ele cresce igual em ambas as direções. Então ele cresce exatamente igual você quer nas duas direções. Como é que é a transformação linear deste caso aqui? Ele vai ficar assim, né? O xy vai ficar um kx, ky. E o bom é você fala, professor, se eu quiser comprimir, deixar menor, a metade do tamanho, como é que a transformação é igual? O que muda? É o k. Então, se o k for maior do que 1, você está aumentando a sua figura. Se o k for menor do que 1, você está
comprimindo a sua figura, deixando ela menor, tá? Então, ó, e como é que é a matriz da transformação? Ela vai ser assim. Vai ficar o quê? K, 0, 0K, né? Só pegar a primeira entrada, ela vai construir a primeira coluna, ver o coeficiente que multiplica x, é K, não tem Y, é 0. Da segunda, não tem x, o que multiplica Y é K, tá certo? Então, se K for maior do que 1, expande, cresce. Se o K for menor do que 1, comprime, tá? Obviamente, maior do que 0. Decresce, né? Se o K for igual a 1, não faz nada, né? Faz nada. Você fala, professor, e se o K for negativo? Aí o que você está fazendo se o K for negativo? Imagina se o K teu fosse negativo, o que você estaria fazendo? Você estaria pegando exatamente o oposto lá embaixo, né? Lembra? Se você pegar um vetor, multiplicar ele por menos 1, você vai transformar o vetor na mesma sentido, na mesma direção e vai alterar o sentido. Então, como se você refletisse em relação a x, depois refletisse em relação a y. Você pega lá embaixo ele, tá? Se o sinal fosse negativo. O legal é que quando você pega o sinal negativo, você está refletindo duas vezes, uma em relação a y, uma em relação a x. Você vai ver que o determinante ele vai continuar sendo positivo, tá? Bom, vamos fazer a transformação desse quadradinho. O que vai acontecer nesse caso aqui? Eu coloquei as coisas muito juntas aqui. Deixa eu apagar, depois eu faço de novo. Bom, então vai ficar o quê, ó? Então vai ficar assim, né? Vai ficar t de 0, 0 vai ficar 0, 0, a gente já sabe. T de 1, 0, a transformação é K, né? Ó, é KX, KY, então vai ficar K0. T de 0, 1 vai ficar 0K. E T de 1, 1 vai ficar KK. Então, o que vai acontecer com o meu objeto? Ele vai ficar, o 0, 0 vai continuar aqui. O 1, 0 vai ficar K0. O 0K vai ficar... desculpe, o 0, 1 vai ficar... A posição está errada, está trocada. Aqui é o 0K. Aqui é o K0 e aqui é o KK. Olha lá como é que vai ficar o meu objeto. Ele vai ficar reescalonado. E vai ficar reescalonado no quê? Dependendo do tamanho do K. Se o K for maior do que 1, vai aumentar o volume. Se for menor do que 1, vai diminuir o volume. Perceba que o determinante dessa transformação vai dar quanto? Faz a conta para você ver. O determinante dessa transformação vai ficar K ao quadrado. K ao quadrado. Então, a área vai mudar exatamente de K ao quadrado, porque a quantidade que a área vai crescer ou diminuir vai ser de K ao quadrado. Olha que legal. Qual é a área desta figura original? Eu peguei a área de um retângulo, o mais simples possível, um quadrado o mais simples possível. Eu peguei ele de área 1, tá? Então, quando eu faço a área disso aqui, vai ficar o quê? Este lado, né? Que é 1 vezes este lado, que é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai ficar o quê? Este lado ficou K, porque é de 0 até K aqui, ó. Então, esse lado aqui, o tamanho dele é K. Esse aqui também tem um tamanho K. Olha qual a área disso aqui. Isso aqui é K ao quadrado. E esta área aqui é 1. Então, o determinante diz como a área cresceu. O determinante diz que a área cresceu exatamente de K ao quadrado. Era 1, ficou K ao quadrado. Se fosse 2, ficaria 2 vezes K ao quadrado. O determinante diz quantas vezes a área cresce. Tá? Bom, eu posso ter o quê? Eu posso ter crescimento só numa direção, só na direção X.
Para terminar aqui, eu vou colocar essas três possibilidades aqui. Então, se cresce só numa das direções, pode acontecer também, né? Então, crescimento, expansão ou compressão. Compressão na direção X. O que a gente espera que aconteça nesse caso aqui? Eu tenho um ponto XY. A transformação linear vai crescer só na direção X, ó. Então a Y ela deixa do jeito que está. E a X ela faz K vezes X. Então o que vai acontecer com esse ponto meu? Esse ponto meu era o ponto XY e vai levar num ponto de coordenada X, que é um KX, mas o Y não muda lá. Então isso aqui vai ter coordenada KX. Y. Tá lá onde está meu ponto novo lá. Então você pega esse ponto de coordenada X e a gente cresce KX. Então essa é a transformação linear. Como é que é a matriz da transformação linear? Vai ficar K0, 0, 1. XY. Agora, o que aconteceria com um quadrado nessa situação? Ele ficaria assim, ó. Vocês fazem a conta e verificam. Você pega um quadrado desse tamanho aqui, ó. 0, 0. 1, 0. 0, 1. 1, 1. Ele vai crescer só de um lado, só. Aqui do Y não altera, mas altera em X. Isso acontece também, né? Quando você quer trabalhar com imagens, você às vezes arrasta para deixar ela crescer só de um lado só. Se fosse só em relação a Y, então é expansão ou compressão em relação a Y. Então a gente pega o ponto XY. Vai crescer só em relação a Y. Então o X é parado e o Y cresce, né? Então a posição aqui vai ficar um K vezes Y, né? Então aqui era XY e aqui vai virar um XKY. Eu falo crescer, mas se o K for menor do que 1, tiver entre 0 e 1, obviamente isso aí vai decrescer. O desenho obviamente ficaria para baixo, tá? Aqui se o K for maior do que 1, então o desenho sobe. Se o K for menor do que 1, ele decresce. Aqui também vale a mesma coisa, tá? Se o K aqui for menor do que 1, vai ficar para cá, ó. Isso aqui está valendo para K maior do que 1. Se o K for menor do que 1, vai ficar aqui, ó. Se o K for menor do que 1. Tá? Porque o negócio pode expandir ou diminuir, dependendo do valor do K. Isso aqui, obviamente, é para K maior do que 1. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? K maior do que 1 fica aqui em cima. Se o K for menor do que 1, fica para baixo. Ó, K maior do que 1, K menor do que 1. Como é que é a transformação linear nesse caso aqui? Ela vai ficar assim, né? Como XKY, ou seja, a matriz vai ficar 1, 0, 0K, XY. Então, o que ela vai fazer com o quadradinho? Ela vai pegar um quadradinho de tamanhos... Cadê? Sumiu. De tamanho 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e vai transformar no quê? Ó, ele não vai alterar em X, vai alterar só em Y. Vai ficar 0, 0, 1, 0, 1K,
0K. Tá? E, finalmente, expansão ou compressão não homogênea. O que quer dizer não homogênea? Que não cresce necessariamente igual nas duas direções. Elas crescem, alteram nas duas direções, mas não são iguais. Então, por exemplo, você quer dobrar o tamanho em x, mas em y você quer pôr 1/3. Ou 3 vezes de y e 5 vezes em x. Pode também. Como é que fica uma transformação deste jeito aí? Ela vai ficar assim, né? Se eu pego um ponto xy, aí você faz uma transformação que não é homogênea nesse caso, ela vai dar um ponto, sei lá, 1kx, um k1x, k2y. Como é que é a transformação aqui? Vai ficar assim, ó. K1x, K2y. A matriz da transformação vai ficar K1, 0, 0, K2, xy. Então, perceba, quanto é o determinante de cada uma dessas transformações? Elas dependem do K, né? Ó. No exemplo, no primeiro exemplo, ficou K ao quadrado. Neste exemplo aqui vai dar K, porque é só um lado que está crescendo. No exemplo anterior também deu K, porque é só um lado que está crescendo. E aqui vai ficar K1 vezes K2, né? Depende de como você está fazendo crescer em relação a cada uma das direções. Então, por exemplo, você pegar o quadrado de tamanho 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0, se aplica aquela transformação, ele vai crescer na direção x, K1, crescer ou decrescer, depende do tamanho do K, né? Se o K for maior do que 1, ele cresce na direção, se o K for menor do que 1, ele decresce na direção, e aqui vai ficar, sei lá, 0K2. Então, você pode transformar um quadrado num retângulo, olha lá que legal. Um quadrado, você tinha inicialmente um quadrado e isso aí virou um retângulo aí de lados K1, K2. Qual a área do retângulo? K1 vezes K2.